perceberam que o Dia dos Pais foi mais bonitinho que o Dia das Mães? Capricharam no Dia dos Pais, né? Capricharam. Antes de iniciar o nosso estudo de hoje, né, hoje nós vamos estudar o Evangelho, né, nessa sequência do Evangelho, Livro dos Espíritos, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas antes de dar início, eu trouxe uma leitura do livro Meditações Diárias, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né, para a gente poder refletir sobre a questão do Dia dos Pais. Então o tema é Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou, apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se tutelassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes. Exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebradas por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te, irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefícios daqueles que lhe receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje institui datas de homenagem a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconheceremos também que o Dia dos pais é o dia de Deus. Emmanuel. Refletir, né, a importância tanto de um quanto de outro dentro de um contexto familiar, né? Então vamos ao nosso estudo, dando início ao estudo do Evangelho. Nós vamos continuar nesse capítulo 11, no item 14, porque ficou um trecho importante para que a gente possa completar essa reflexão, né, de amar ao próximo como a si mesmo, no contexto da caridade para com os criminosos. Eu trouxe aqui, né, eu estava abrindo o celular exatamente por isso, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender profundamente determinadas palavras, e isso fica difícil de a gente interpretar o que o Evangelho quer trazer para a gente. Eu fui aqui no Google, né? Antigamente era o Aurélio, né? Hoje é o Google. A palavra, o que é criminoso? Né? Etimologicamente, o que é criminoso? Dentro do próprio conceito de crime, segundo o direito penal, tem-se primeiramente como uma violação à lei. Violação à lei. Como consequência, criminoso é aquele que viola as leis.
Por outro lado, dentro do conceito definitorial, criminoso é aquele a quem foi atribuído o rótulo pela criminalização primária e secundária, com sucesso. Então, quem é o criminoso? O que é quando a gente fala uma pessoa criminosa? É aquele que viola a lei. A lei física é uma lei que se transforma, né? A nossa lei, ela vai se adaptando cada vez mais às leis naturais, que é a lei de Deus. Essa não muda, essa é imutável, não é verdade? E quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos estudando qual lei? A lei natural, a lei de Deus, né? Então, toda vez que a gente fala a palavra criminoso, é aquele que viola a lei de Deus, a lei natural. Por isso, amar o próximo como a si mesmo. Por que eu tenho que amar o criminoso? Eu sou criminoso? Eu violo a lei? Viola ou não viola, gente? Vamos lá. Ainda somos criminosos. Ainda violamos a lei natural, a lei de Deus. Se nós violamos a lei natural e queremos ser perdoados, queremos ser acolhidos, queremos que nos dê uma nova chance, é assim que a gente tem que fazer conta. É dessa forma que a gente tem que fazer conta. Por isso que nesse trecho aqui do item 14, eu não queria deixar de pular, né? O Evangelho diz assim, ó, não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera como falta leve e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? Não é verdade? Não tem tanta coisa que a gente, no mundo físico, nem consideramos nem falta leve, mas é crime aos olhos de Deus. Vamos dar exemplo disso aí, gente? Quais são os crimes que ainda cometemos, que é crime aos olhos de Deus, mas que para a lei natural, para a lei material, para a lei física, nem sequer é uma falta leve? O egoísmo é um crime? A vaidade, o orgulho, é um crime? Preconceito é crime? Agora até a lei física já está começando, né, a se atualizar com relação ao crime do preconceito, né? Mas o preconceito é um crime. Muito tempo atrás não era nem considerado uma falta leve, né? Nem uma falta leve. Até preconceito é uma coisa da pessoa criminosa com relação às leis naturais, né? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre, em todas as coisas, para com o vosso próximo. Sempre e em todas as coisas. É uma questão muito profunda na nossa vida, né? Quando olhamos para a vida que estamos vivendo, os nossos familiares, para aqueles mais próximos da gente, não precisamos nem ir longe, não. Os mais próximos. Como nós temos que ter a caridade com todas as coisas e sempre. É um exercício mesmo, diário, que a gente tem que fazer. Podereis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmola e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança. Quando a gente fala de freio, eu lembro muito da questão religião, da palavra religião. Como é difícil viver nesse momento em que estamos vivendo no planeta Terra sem uma religião, seja ela qual for, sem uma religião que traga o ensinamento do Cristo, porque ela é o nosso freio. Pelo menos nós vamos
temos de pensar antes de cometer o erro, porque nós temos o apoio da religião. A religião, ela tem essa capacidade de frear a gente. Quantas coisas a gente não comete, quantos erros nós pensamos, pelo menos, porque temos uma religião, assumimos uma religião como parte da nossa vida. Vocês já viram aqueles que vivem sem religião nenhuma? Como é que é a vida? Como é que é os conceitos? Como que as pessoas olham para as relações que vivem quando não tem nenhuma religião, nenhum direcionamento para a área moral? É muito difícil viver sem uma religião, né? Então é o freio e a esperança, e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque Deus é Deus que deseja que todos sejam iguais. O criminoso é igual a gente? Agora a gente consegue compreender, né? Quando a gente vai lá na palavra, o que é criminoso? Ah, eu sou também. Então ele é igual a mim, né? Porque a gente gosta muito de quantificar a coisa, né? E não de qualificar. O que é quantificar? Ah, é diferente quem rouba R$1 que quem rouba 1.000.000. É diferente? Não é. A única diferença é a quantidade, mas essa quantidade não faz diferença nenhuma em termos morais, porque a qualidade, que é não roubar, é que a gente deveria ter. Não é verdade? Então, é diferente do criminoso que ainda toma atitudes tão severas que machuca a gente quando a gente olha na televisão dos nossos crimes que cometemos dentro da nossa família, com as pessoas que a gente está tão próximo, com as considerações que a gente tem com os nossos vizinhos, né? É diferente? Não é. O que diferencia é a quantidade, mas a quantidade não faz diferença em termos morais, e sim a qualidade. Se eu sou criminoso, quanto aquele criminoso, eu tenho que aprender a olhar ele diferente, porque eu quero que me olhe diferente. Eu quero que me dê perdão, que me perdoe dos meus erros. Eu preciso ter outra chance, porque Deus dá todas as chances possíveis para a gente, não dá? Por que a gente não quer dar? Por que a gente quer condenar? Não é verdade? Essa questão do criminoso tem que estar bem claro na nossa mente. Bem claro. Porque quando olhamos as aberrações que a gente está vendo hoje, são irmãos na oportunidade de encarnatória como nós, de suportar, de escolher e não cometer aquele erro, e que muitas vezes não conseguem. Mas quantos erros nós estamos na mesma situação de escolha e também não conseguimos? Também não conseguimos. Mas queremos dar chance, não queremos? Queremos. Então é a chance que a gente tem que dar para o outro. Por isso que tem que ser articulada a oração. A oração, quando nós levamos o pensamento a Deus em direção a esses homens que ainda cometem as aberrações que nós estamos vendo hoje, né? Cada vez mais próxima da gente. Antigamente a gente via longe, né? Ou quando a gente ficava sabendo, já tinha se passado o tempo. Hoje não. Aconteceu, você está sabendo. Aconteceu, você está sabendo. A velocidade de comunicação hoje é uma coisa absurda. Não é verdade? Então impacta realmente a gente. Pega a gente às vezes de surpresa. Mas se diz, o hábito da oração é que vai fazer com que a gente não entre em sintonia da raiva, do ódio, do desejo que aquela pessoa sofra o tanto quanto ela está fazendo sofrer. Porque a gente já disse aqui várias vezes, gente, a nossa relação com Deus é individual. Nós dependemos um do outro para crescer. Dependemos das nossas relações. Precisamos estar em comunicação com o outro. Mas a nossa questão evolutiva está diretamente levada em individualidade com o Pai. Porque só Ele sabe a nossa intenção, do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa atitude. Só Ele sabe.
mas ninguém vai ter a condição de compreender o porquê que muitas vezes você cometeu aquele erro. Por que você não resistiu com relação àquilo ali? Só o Pai sabe. Então a gente não tem que condenar, então a gente não tem que recriminar, então a gente tem que apenas articular a oração. Por isso que se o Pai quer e deseja que cada um de nós nos consideremos verdadeiramente irmãos, é porque somos irmãos, somos iguais. Se estamos num mundo de prova e expiação, aonde habitam seres imperfeitos, não queira achar que você é perfeito nesse mundo. Você também é imperfeito. Senão você não estaria aqui. Existem mundos perfeitos para os seres perfeitos. E a gente tem que se aprofundar nessa questão dentro do nosso pensamento. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Né? A gente nunca pode esquecer, nós nunca podemos esquecer, gente, que não existe o acaso, não existe a coincidência. Nós temos que fazer essa escolha dentro do nosso coração. Ou eu acredito no acaso, ou eu acredito na coincidência, ou eu acredito em Deus. Eu tenho que definir isso dentro de mim, porque a hora que eu definir isso dentro de mim, qual é o lado que eu vou ficar, tudo vai ficar mais fácil. Até as dores serão amenizadas, porque eu vou ter a capacidade de compreender. Se Deus permitiu, tem algum objetivo. E o objetivo principal de tudo é o nosso crescimento, é a nossa evolução, porque é para isso que nós fomos criados, né? Então eles estão junto de nós para nos servir de ensinamento, para que a gente aprenda a amansar o nosso coração em direção ao outro, porque queremos que o outro amanse os seus corações em direção a nós, a amar ao próximo como a si mesmo. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desse ensinamento, e todos os espíritos impuros, revoltados, serão dispensados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Gente, não há várias moradas na casa do meu Pai? É isso que Jesus disse? Há ou não há? Eu acredito nisso ou eu não acredito? Eu tenho que me fortalecer nesse aspecto, porque às vezes, se a gente não fizer essa reflexão mais profunda, nós começamos a achar que isso é uma historinha, como qualquer livro de história. Isso aqui é a nossa vida, é a nossa vida pura, né? Há várias moradas na casa do meu Pai. As casas, que são os orbes, que são os planetas, estão condizentes com a nossa condição espiritual. Não tem como dizer outra coisa. Somos imperfeitos, porque a Terra ainda é imperfeita, moralmente. Ela será perfeita, independente da gente. É aí que entra a preocupação. Ela não dependerá de nós para chegar à perfeição. Ela será, e está evoluindo para esse aspecto. Quem quiser ficar para trás, que fique. Será expatriado para mundos inferiores de acordo com as suas tendências. O Evangelho está dizendo isso aqui para a gente. Quem não quiser acompanhar o processo evolutivo, ficará para trás. Porque nós temos livre, é o Pai que deu. Ninguém vai tirar da gente. Não somos obrigados a nada, né? Agora, toda e qualquer decisão, né, tomada pelo nosso livre-arbítrio, e essa é a nossa diferença do animal, que não tem o livre-arbítrio, não tem a consciência, a razão, né? Essa é a nossa diferença. Todas as nossas escolhas é de nossa responsabilidade. Edmilson, e nessa caminhada, como é que fica a evolução dessas pessoas que são juízes, que dão as sentenças, ainda com pena de morte? Como é que fica assim
todos eles estão no mesmo contexto. Quando uma pessoa chega a comandar um país, um presidente da República, um ministro, esses caras que têm o poder, né, de tomar decisões em prol de multidões de pessoas, a responsabilidade deles a gente não consegue calcular. Não consegue calcular. Entendeu? Todos têm o seu livre-arbítrio, né? A gente observa que na maioria dos casos, nesse mundo imperfeito que nós vivemos, esses governantes tomam decisões em prol de si próprios. Eles ainda não conseguem pensar na multidão. Mas nos países que o juiz, né, dá sentença de pena de morte, sim, como é essa situação? eles estão nessa linha de raciocínio que a gente está falando, se responsabilizando por isso. Por exemplo, o país que tem pena de morte, o juiz vai julgar determinada coisa. A última palavra é dele? Sim, então. Se ele der a pena de morte, é a responsabilidade dele. Ele não pode dizer que não. Ele não pode dar uma pena perpétua, uma prisão perpétua. Ele não pode dar? Pode. É igual o soldado na guerra, que nós já falamos aqui, né? O soldado está na guerra. Ele está lá para defender a sua pátria, não é verdade? Mas cada soldado tem a sua responsabilidade individual. Ele pode chegar diante do inimigo, cortar um braço, cortar outro, o cara ia morrer aos poucos. Olha a ruindade dele, olha a raiva, olha o ódio que ele está jogando em cima. Ele é responsável por aquilo. Ele pode chegar diante do inimigo, dar só um tiro na perna, para poder o cara não ter condição de, né? Toma a arma dele, dá um tiro na perna para ele não atingir mais ninguém. Pode? Pode. Ou ele pode dar um tiro na cabeça e matar o cara de vez. Cada ato desse é de responsabilidade única daquele cara que está ali, daquele irmão que está ali. Oi, querido? Ou a responsabilidade de um líder ou os líderes do país não permitem a religião de Deus. Eu esqueço que aqui embaixo tem. Sim. Inclusive sob pena de prisão ou ser morto. Sim. A gente observa, quando a gente fala assim, na doutrina espírita, que nós vivemos envolto de uma nuvem de irmãos espirituais, né? O Allan Kardec diz isso para a gente, quer dizer, os irmãos espirituais disseram isso para o nosso codificador. Vivemos envolto de uma nuvem. Olha, nuvem é muito irmão espiritual, cada um de nós. Agora, quem são eles? Qual é a qualidade desses irmãos? Dá para a gente dizer isso? Quem são? Dá ou não dá? Hã? Não dá? Então vou dizer uma outra coisa. Nós nos aproximamos pela afinidade. Beleza. Quem são os irmãos que estão em volta de você? São os irmãos afins de você, não são? Então dá para a gente saber a qualidade dos irmãos? Dá, gente. É só olhar a pessoa. Uma pessoa boa não está em volta com espíritos ruins, com irmãos ruins, influenciando negativamente. Não tem como. Porque a luz ofusca o mal, ofusca a escuridão. Não tem como, né? Então, a qualidade de irmãos que envolvem a cada um de nós, e principalmente os grandes governantes responsáveis por essas questões até que você citou, irmão, é imensa. Vai daquilo que ele deseja, vai daquilo que ele aceita. É afinidade. É afinidade. Entendeu? Todos nós temos diante de nós uma companhia imensa de irmãos. Os médiuns videntes conseguem ver isso claramente. Conseguem ver isso claramente quando observam a nossa companhia espiritual. Escura, doente, criminosa. Observam, mas estão compatíveis com os seus desejos.
Por isso a gente tem que prestar atenção no que pensamos, no que praticamos, né? As nossas atitudes, nosso pensamento, nosso comportamento, o esforço que a gente tem que ter para corrigir os nossos erros, porque é isso que vai clareando essa tua companhia e facilitando as melhores escolhas. Então, essas escolhas que são feitas são de grande responsabilidade desses próprios irmãos encarnados que estão ali. É claro que a gente sempre tem que pensar assim, que a gente gosta de botar a culpa no outro, né? Eu fui influenciado pelos irmãos da inferioridade espiritual e por isso que eu pratiquei isso. Não. A última atitude, a última escolha é sua. Essa o Pai nos deu. É a nossa atitude. A gente observa em tempos atrás, né? Em épocas atrás, quantos mártires morreram, deram suas vidas, mas não negaram o Cristo, não negaram Deus, por mais que a sociedade, que a política, que as pessoas ameaçassem a vida dele, mas ele não negou. Entende? Então é isso que a gente tem que se fortalecer. Será que se a gente chegar ali na porta, ou na nossa empresa, ou em qualquer lugar que a gente esteja, e que as pessoas não concordam, né, com a religiosidade, com o pensamento, né, do Cristo, que a gente está cada vez mais tentando aceitar e entender dentro do nosso coração, a gente também não vai negar pela condição que são colocadas para a gente materialmente? É isso que a gente tem que pensar. Estamos fortalecidos verdadeiramente nesse contexto? Então, a todo tempo nós vamos ser provados disso, a todo tempo nós vamos ser testados com relação a esse caminho de escolha, porque não é tempo mais de ficar em cima do muro. Nós estamos escolhendo o nosso lado. E quando a gente escolhe, acabou. Seja por bem ou seja por mal. A gente escolheu. Né? Então, a gente precisa se fortalecer porque nós entendemos cada vez mais a continuidade da vida. Nós estamos encarnados. Se eu precisar sofrer qualquer lesão que seja, para não negar o Cristo, é assim que a gente tem que ser feito. É assim que terá que ser feito. Eu vou negar o Cristo? Não, porque senão o cara odeia o Cristo e se eu falar em Cristo aqui, ele vai me matar. Então me mate. Se eu estiver na hora de ir embora, existe o acaso? Não existe o acaso. Por isso a gente tem que escolher essa questão, quando a gente vai falando lá de trás, da questão da existência de Deus, da crença que a gente tem no Pai. Porque a gente acredita geralmente em Deus, eu falo assim, eu acredito em Deus quando a vida está boa, quando não tem problema nenhum, né? As contas estão pagas, não é verdade? A minha saúde está plena, está tudo bem na minha família, não tem problema nenhum, eu acredito em Deus. A primeira dificuldade você vai dizer, Deus esqueceu de mim. Cadê a sua crença? Acreditar em Deus é acreditar nas suas leis, que foram feitas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ou eu quero essas leis para o meu crescimento, ou eu não acredito em Deus. E nem sempre essas leis vão estar de acordo com a minha ignorância, com o que eu penso hoje. Porque eu ainda sou ignorante, não posso esquecer disso. Quantas coisas eu ainda não compreendo? Quantas coisas o Evangelho diz para a gente e nós entendemos porque somos inteligentes, mas não aceitamos. Né? Dizemos assim, isso não é para mim ainda. A gente não fala assim, isso aí ainda não é para mim. Quer dizer, já entende, já compreende, mas não aceita ainda. Porque nós somos natureza, nós não damos saltos. Né? A cada passo de esforço nosso, a gente vai amadurecendo no aspecto moral. Nós vamos amadurecendo, calejando mesmo, às vezes sofrendo ali, sofrendo aqui, a gente vai amadurecendo, né? A fruta já não nasce verde, já não nasce madura, ela nasce primeiro verde, passa pela, né, aquela fase ali meio verde, meio, né, de
Até chegar à madureza, demora. Esse é o nosso processo. Mas esse passo depende do nosso esforço. Nós somos diferentes um do outro nesse aspecto, né? Um se esforça mais, o outro se esforça menos. Um se esforça mais e o outro se esforça menos. Por isso que, às vezes, as pessoas passam na nossa frente, foram criadas depois da gente, são mais novas em termos de criação, mas já estão mais avançadas em termos de evolução, porque depende do esforço que a pessoa utilizou nessa caminhada, né? Aí ele continua assim, ó: deveis aquele a quem vos falo o socorro das vossas preces. A gente falou da prece. Quantas observações nós teremos em termos de crime, principalmente agora, né? Que está fora do nosso alcance, até compreender. Por que a pessoa tomou aquela atitude? O que levou? Fica fora do nosso alcance, né? Então, qual é o socorro? A prece, a oração. Pedir a Deus, aos espíritos de luz, que possa dar um segundo que seja, de abertura de consciência daquela pessoa, de observação dos seus atos, de arrependimento, né? Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra, a morte imposta a ele é muito branda para o ser dessa espécie. Já ouviram pessoas falarem assim? Ou já disseram isso? Quando a gente ainda fala assim, é porque a nossa compreensão também ainda está muito pequena, né? Como se a morte resolvesse, a morte do corpo físico, né? Resolvesse alguma coisa na nossa vida. Piora, né? Muitas vezes quando a gente, né, retorna ao mundo espiritual num estado de ignorância desse. Não resolve. Continuamos vivos, né? Não existe morte. O irmão diz: não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se viesse esse infeliz a seu lado? Com certeza o lamentaria, iria consolá-lo como um doente bem feliz e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo. Claro, a gente não tem essa condição. Jesus tinha condição de chegar ao criminoso que fosse, né? E auxiliar. Mas nós não temos essa condição do Cristo, né? Mas pelo menos poder rezar por ele, assistir seu espírito durante o instante em que ainda deve passar sobre a terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes a vossa oração oração com fé. Ele é o vosso próximo, tanto quanto melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele. Então, assim, ele é criminoso. Vamos pensar: eu também sou, erro pra caramba, eu também vou de contra a lei, então eu sou criminoso também, né? Então eu tenho que ter benevolência, tenho que ter carinho, tenho que ter compreensão, porque a gente tem que imaginar o seguinte: nenhum de nós merecemos sofrer, nenhum de nós, né? Existia até uma palavra mais antiga, nos livros antigos da doutrina, que dizia assim: o sofrimento aquela pessoa sofre por merecimento, há um merecimento, né, do sofrimento dela devido às atitudes que ela tomou lá atrás. Hoje os livros não dizem mais a palavra merecimento, porque ninguém merece sofrer. Há uma necessidade do sofrimento. Mudamos. A necessidade, porque é o quê? É necessidade de despertar, né? Isso melhorar, né? De sair daquela ignorância, de abrir a sua consciência. Há uma necessidade. E a dor, né? Ela é um grande remédio para a gente. Porque quando não sentimos ela, muitas vezes a gente vai, sem freio, vai cometendo os erros, vai ofendendo,
vai fazendo as coisas sem pensar, e aí vem a dor para poder te frear. Opa, peraí, não é verdade? Mas é uma necessidade de despertar, e não um merecimento. Ninguém merece sofrer. Quando olhamos um criminoso preso, ele não merece estar lá. Ele não foi criado para viver aquela situação. Quando olhamos um mendigo na rua, ele não merece estar ali, mesmo nós sabendo que não é por acaso, que não existe o acaso, né? Todo e qualquer sofrimento que passamos é consequência dos nossos erros, mas há uma necessidade só, é uma necessidade, não há merecimento, porque nós só merecemos ser felizes. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos felizes. Essa é a nossa necessidade. Então, não podemos pensar que alguém goste de estar viciado, de estar drogado. Ah, mas aquela pessoa não tem jeito, ela gosta de estar daquele jeito. Alguém gosta de estar viciado? De não ter controle das suas atitudes, dos seus desejos? Alguém gosta de estar assim? De perder o controle da sua vida? Ninguém gosta. Alguém gosta de ser afastado da família por um vício qualquer? Ninguém gosta. Todos sofremos essas mazelas da nossa imperfeição. Mas se a pessoa está naquela situação, é uma necessidade. Necessidade muda muito da questão do merecimento. Não merecemos sofrer. Ninguém merece sofrer. O maior bandido não merece sofrer. Não merece, né? Item 15. Dever-se expor a vida por um malfeitor? O que vocês acham? Devemos expor a nossa vida a uma pessoa criminosa, malfeitor? Uma pessoa criminosa, que vai de encontro à lei, seja as leis naturais ou as leis físicas. Devemos expor a nossa vida? O que vocês acham? Olha o que o Evangelho diz. Um homem está em um perigo de morte. Um homem está em um perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor, né? Contra a lei, né? É um criminoso. E que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Né? Você fala, mas aquela pessoa é criminosa, pô. Deixa ela morrer. Se ela escapar daquela morte ali, ela vai cometer novos crimes. Acontece isso nos hospitais, gente, vocês acham? Hospitais públicos. Quando chega lá um criminoso que, né, tomou tiro da polícia, né? Será que tratam ele da mesma forma que a vítima? Não. Você entende? Olha só a responsabilidade que a gente tem. Olha só como é que a gente entra num quadro muito, muito individual. É quando a gente fala da individualidade nossa com o Pai. Depende do médico, depende de quem vai atender. Desde aquele que atende lá da porta até a sala cirúrgica. Depende de cada pessoa que vai olhar para aquela pessoa ali, entendeu? E vai se achar, por algum motivo, melhor que ela. Esse é um criminoso, deixa morrer. Salvar ele, ele vai cometer um crime de novo. Quem é você para dizer isso? Quem é você? Né? Geralmente quem aponta com o dedo, olha quantos para a pessoa? Um monte, né? Olha a nossa relação individual. Individual. Né? Então, na escapar da morte poderá cometer novos crimes, né? A cabeça da gente. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? O que vocês acham? Devemos? Não devemos? Eu acho que sim. Você está ali, você passou pelo estudo, e depois você assinou lá ali, você tem que salvar, fazer o melhor para você. De acordo com cada pessoa, em cada lugar tem um cara pilantra, né? Tem um criminoso. Vamos falar a palavra criminoso. Se fosse uma fé de ser humano, tem que
Mas entende como é que isso é uma coisa que nós precisamos amadurecer nesse aspecto individual. Será que já chegamos a essa compreensão? Porque a gente não dá salto. A gente pode entender, mas para se transformar a esse ponto, são passos que a gente tem que se fortalecer com os crimes pequenininhos que acontecem dentro de casa, com aquilo que está ao nosso alcance, para a gente chegar numa situação dessa e fazer o melhor. Porque quem não se esforça nas pequenas coisas não vai pensar desse jeito lá. Muito pelo contrário, vai desejar que a pessoa morra, né? Puder pegar uma madeirinha e empurrar para o fundo, se ajuda. O Evangelho fala assim, essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao Espírito. Isso pode acontecer com cada um de nós. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. É o Espírito aqui dizendo. Ele vai responder de acordo com o adiantamento moral, o que a gente está falando. Sem adiantamento moral não dá para dizer que eu faria o melhor. Não é verdade? Pois que se trata de saber se deve expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? Primeiro pensamento que a gente tem que ter. É da morte só que a gente vai arrancar ele de lá? Quando o cara está na nossa oportunidade de salvar, sabemos que ele é um criminoso, que ele pode, há uma possibilidade dele continuar cometendo crime, mas a gente tem que pensar assim, é só da morte que eu estou salvando ele? Não é nos grandes acontecimentos, principalmente quando arrisca a nossa vida, é que a gente tem um despertar, gente. Acontece isso muito com a gente. O que eu estou fazendo da minha vida? O irmão está dizendo aqui, de acordo com o adiantamento moral dele, né? É talvez de toda a sua vida passada. Olha só o que ele fala. Às vezes nós estamos salvando esse malfeitor de toda a vida passada de crime cometidos, em que agora, mais uma vez, ele não resiste, mas que naquele momento, muitas vezes com a sua atitude nobre, você desperta a pessoa, abre a consciência dela para uma compreensão melhor da vida. Às vezes, naquele momento, naquela atitude, naquele segundo ali, você salva a pessoa não só dessa encarnação, mas das passadas que ele vem cometendo crime. Por quê? Pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele, ergue-se diante dele todos os crimes que ele já vem cometendo, os erros que ele já vem cometendo. Talvez a morte chegue muito cedo para ele, e a reencarnação poderá ser, talvez, terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. E então, esse homem que seria morto, blasfemado contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele fará ou não, mas ir em seu socorro. Não questiona, vai lá e faz. Vai lá e faz, né? Obedecereis a essa voz do coração que nos diz: se pode salvá-lo, salva. Pode salvar? Vai lá e salva. Não questiona, não é da sua responsabilidade esse questionamento. Não é da sua responsabilidade. Mas que bem você pode estar fazendo a essa pessoa quando você dá essa oportunidade para ele. Olha o que o irmão diz. As encarnações se desdobram na visão dele, dos erros que ele vem cometendo. Como ele pode ser diferente agora, se ele continuar encarnado?
né? Porque talvez uma próxima encarnação será mais difícil ainda, será terrível se ele desencarnar agora, né? Para a gente compreender isso, nós temos que partir do princípio de tudo. Quem é Deus? O que é Deus? Como o Evangelho pergunta para a gente, né? Qual é a proposta do Pai para nós? Quais são as suas leis em que nós estamos inseridos? Aonde eu tenho que me modificar? Essas questões têm que estar claras na nossa mente. Qual é a minha responsabilidade diante do outro? Né? Em que eu sou diferente dele? Desse criminoso que eu estou condenando. Em que eu sou diferente dele? Talvez pela falta de oportunidade? Não se diz que a oportunidade faz o ladrão? Talvez pela falta de oportunidade. Ah, porque o político rouba 1 milhão, 2 milhões de reais. Aí você pergunta, e você rouba o quê? Eu só roubo a luz lá de casa. Só boto o gato lá de casa. Ué, não é roubo, gente? É roubo. O crime é o mesmo? Só a quantidade é que diferencia. Mas o criminoso é o mesmo, gente. Não dá para dizer que não é. É o mesmo. Então é uma questão de oportunidade. Por isso é que a gente tem que questionar. Por isso é que nós precisamos fazer as nossas reflexões diante de quem nós somos, para que a gente possa olhar para o outro, igualzinho a gente, e desejar a ele exatamente aquilo que eu desejo para mim, né? Amar ao próximo como a si mesmo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fechamos esse capítulo. Oi. Você fala muito em morada do Pai. Eu queria saber de você o seguinte: esses governantes, esses ditadores, esses juízes que ela falou que condenam as pessoas, eles também vão ser acolhidos? Com certeza. Nenhum filho deixa de ser acolhido. Todos serão acolhidos. Entendeu? O que acontece, o que nós questionamos com essa questão com relação a várias moradas na casa do meu pai, é que nós estamos em processo de transformação do orbe terrestre, da Terra. A Terra está saindo de um estágio, né, de prova e expiação, aonde a maioria de nós somos imperfeitos, né, para um momento regenerativo, aonde o mal não vai ter mais a força que hoje tem no mundo espiritual, no mundo físico, a influenciação, né? No mundo de regeneração, quando nós chegarmos a esse ponto verdadeiramente, nós vamos ter que lutar só contra nós mesmos. Seremos imperfeitos ainda? Seremos. Mas só que as influências serão amenizadas. E olha só como é que é mais fácil você lutar só contra você mesmo, né? E outra coisa, para chegarmos ao mundo de regeneração, teremos que todos ter a tendência ao bem. A tendência. Não é sermos perfeitos, é termos, pelo menos, a tendência ao bem. E que não tiver essa tendência ao bem, será expatriado. Será expatriado. Há várias moradas na casa do meu pai. Como o irmão falou, habitará um outro mundo em prova e expiação, dentro das condições que a pessoa permanece. Porque não andamos para trás, né? Ou paramos ou andamos para frente. O processo evolutivo é isso aí. Mas a tendência para o bem é que nos credencia a um mundo melhor, né? Será mais fácil quando eu tiver que lutar só contra as minhas próprias mazelas. Será mais fácil, entendeu? Esse é o momento regenerativo. Mas estamos nesse momento final aí, né? Aonde o joio e o trigo, que o Cristo lá atrás já falava, estão naturalmente, gente, sendo separados, né? Assim, a gente até falou no sábado passado que a gente às vezes tem aquela imaginação de criança, né? Quando a gente for para o céu, vai ter um homem barbudo lá, vai perguntar para a gente: o que tu trouxe? Não é nada disso. O que existe é uma seleção natural. O Pai é infinitamente justo com cada um de nós, né? Então, naturalmente, nós seremos atraídos pelas nossas vibrações, porque cada momento encarnatório é um momento vibracional, né? Eu, imperfeito ainda, como sou,
vibro numa determinada frequência, vamos dizer assim, AM, né? Frequência AM. Uma pessoa mais evoluída, que está numa vibração superior à minha, vibra numa sequência FM. A gente se encontra? Não se encontra. Então não tem como a gente habitar o mesmo mundo, né? A vibração do orbe é a vibração daquele que habita. Nós só habitamos o orbe que tem a mesma vibração de nós. É só a gente pensar que a gente não sobreviveria dentro do mar. Alguém consegue respirar, andar, viver dentro do mar? Não. É mais ou menos essa comparação que a gente tem que fazer. Se a Terra passar por um momento vibratório superior e nós não acompanharmos, será incompatível com a nossa vibração, com a nossa existência naquele lugar. Então, seremos atraídos para um orbe com o mesmo patamar vibratório de nós. Por isso, há várias moradas na casa do meu pai. Sempre haverá um lugar para a gente. Não fiquem tranquilos. A casa a gente não perde nunca. Só depende de que casa que é, né? É só andar no caminho. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Fala. Seria mais fácil de ouvir a tua palestra e confiscar essa campainha aí. Daqui a 15 dias. Mas nós fechamos o capítulo. Você falou aí que, respondendo a pergunta do irmão ali, que independente se é bom ou ruim, todo mundo tem um lugar, né, diante a Deus e tal. Quando a gente entra assim, eu não entendo muito, mas eu já ouvi falar na expressão draconiano, reptiliano, que está entre nós. O que significa? Eles também têm um lugar, qual é o papel deles dentro da nossa encarnação atual? É uma coisa que eu não consigo entender. Então, o que acontece é que nos diversos órgãos, né, nós somos parecidos no feitio dos nossos corpos físicos, né? Em alguns diferencia uma coisa e outra. Nomenclatura, a gente não tem que se prender muito. Mas são espíritos com uma capacidade evolutiva geralmente maiores do que a nossa. Entendeu? Por exemplo, nesse momento de transformação, diversos irmãos espirituais das estrelas todas, e principalmente da nossa constelação, estão aqui nos auxiliando a esse processo de transformação. Porque nós somos interligados em termos energéticos. Por exemplo, se a Terra for explodida, né, vai interferir em todos os outros planetas, porque um está dependendo dos ciclos do outro, entendeu? Então, todos os planetas, os espíritos ajudam naquele processo evolutivo, assim como foi feito com Capela, que foi um outro órgão que passou anteriormente pelo momento que nós estamos passando, né? Agora, nomenclatura, draconiana, a gente não se prende a isso, né? Isso é uma nomenclatura dada geralmente pelos médios, né, que visualizam segundo a sua compreensão. Entendeu? O que a gente tem que entender é que existem diversos outros planetas, tanto na nossa galáxia quanto em outras galáxias, que são superiores a nós, inferiores a nós e iguais a nós. Entendeu? Porque, na verdade, nós não pertencemos a planeta nenhum, né? Já dissemos isso aqui. O extraterrestre. Nós somos extraterrestres, né? Nós pertencemos ao universo. Habitamos um mundo que é necessário ao nosso crescimento. E se formos evoluídos? Ao trabalho que a gente precisa executar de auxílio, entendeu? Mas não pertencemos a ordem nenhuma, né? Somos do universo. Por isso existe aquela que a gente sempre fala, né? Deus, Espírito e matéria. Matéria é o universo, né? Deus e Espírito são nós. Mais uma coisa, gente? Então vamos encerrar aqui. Nós, daqui a 15 dias, vamos dar continuidade ao Evangelho, já no capítulo 12. Amar os vossos inimigos.
Esse capítulo é um capítulo que a gente vai assim, bem devagarzinho, talvez item por item a cada sábado, porque ele fala muito da nossa convivência familiar, dos nossos, né? Aí a gente, quando fala nosso, né, a gente só pensa nos filhos, na esposa, né? Não, no cunhado, na sogra, Primos. no vizinho, na família espírita, né? A nossa família, o mais próximo. Então é um capítulo que a gente vai bem devagarzinho para a gente poder estudar junto e ter uma amplitude, né, possível do nosso entendimento. Semana que vem, Livro dos Espíritos. Felizes os pais para todo mundo. Obrigado.